Boa noite, irmãos. Paz do Senhor. Estamos aqui reunidos Boa noite. para uma rodada Boa noite. de estudo da Carta aos Romanos. Esse é o nosso quinto encontro. Estamos na quinta semana de estudos. Vamos estudar um pouco o capítulo 5. Capítulo 5 inteiro. Estamos aí com o pastor Ricardo, Ellen, o Rafael, lá de Mojimirim. Graças a Deus estamos reunidos aqui para nos dedicarmos mais ao estudo das Escrituras. Vamos lá, então? Eu vou começar com uma breve oração e depois a gente faz uma breve revisão do que a gente viu lá no vídeo. E depois a gente vai conversando algumas coisas a respeito deste capítulo maravilhoso das Escrituras. Senhor Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer pela obra do Senhor Jesus na cruz para nos resgatar, para nos reconciliar com Deus. Obrigado porque o Senhor deixou a Escritura sagrada e permitiu que ela chegasse até as nossas mãos. Obrigado pela disposição da tua igreja, Senhor, em se debruçar, em aprender mais da tua palavra. Que o Senhor gere essa verdade nos nossos corações e nos leve a conhecer cada dia mais a pessoa e a obra de Jesus Cristo, Senhor, para a nossa fé, para a edificação da igreja local. É assim que nós oramos. Espírito Santo, que o Senhor esteja no comando dessa nossa reunião agora. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, vamos lá. Não sei se vocês assistiram, mas quem está nos acompanhando aí depois do YouTube, é só entrar lá no nosso canal da Igreja Batista Capital. Temos lá os nossos estudos, semana após semana. Você pode assistir os vídeos que estão gravados lá. Essa semana, como eu já disse, nós estamos estudando capítulo 5 de Romanos, que é um capítulo de extrema importância para a nossa fé. E, como já disse anteriormente, né, alguns classificam Romanos como uma das obras literárias de maior importância e impacto da história, porque talvez o livro mais importante do cristianismo, porque é o que melhor explica e mais aprofunda o entendimento do Evangelho, do qual nós vivemos pela fé. Vamos lá, então. Eu vou fazer uma breve revisão aqui do que fala o capítulo 5. Depois a gente começa a conversar aí com os irmãos a respeito desse capítulo, ok? O capítulo 5, então, ele é uma continuação do tema que estava sendo tratado desde o capítulo 1, ou seja, que fala do Evangelho. Né? Paulo quer comunicar aos romanos, a igreja que está lá em Roma, a respeito do Evangelho que ele prega, do Evangelho que ele crê. No capítulo 3, então, semana passada conversamos um pouco, ele falou sobre a depravação humana, ou seja, todo homem é pecador, não há desculpa para isso, e que nós somos redimidos pelo sacrifício expiatório de Jesus Cristo. Ou seja, Jesus derramou seu sangue para pagar o preço do nosso pecado e ressuscitou para a nossa justificação. É assim que ele termina o capítulo 4, inclusive. No capítulo 4, Paulo ainda faz uma comparação ilustrativa com a história de Abraão, que é muito interessante, provando que o sacrifício de Jesus ele é superior à condição de obediência à lei e condição de obediência à circuncisão, inclusive. No capítulo 5, Paulo, então, vai falar no comecinho, nós dividimos em duas partes. Né? A primeira metade, Paulo ainda vai falar sobre a questão do evangelho, sobre a reconciliação do homem com Deus, que é uma questão muito importante. E na segunda parte, Paulo vai falar a respeito da comparação de dois personagens extremamente importantes para o nosso entendimento da nossa salvação, que é Adão e, do outro lado, Jesus Cristo, nosso Senhor como homem. Nessa primeira parte, Paulo enfatiza principalmente a questão da reconciliação. Ele começa falando, né, sobre a paz, né, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus,
por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vai falar também no versículo 9 que como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Ou seja, essa ênfase, ele não deixa escapar em nenhuma parte, parece, da carta dele. Nós éramos merecedores da ira de Deus, da condenação, mas que por conta de Jesus Cristo fomos reconciliados com Deus. E vamos comentar um pouco, então, a partir dessa primeira metade. O que vocês entendem quando Paulo fala que nós temos paz com Deus? Que tipo de paz é essa, hein? Eu entendo que, por conta do pecado, a gente estava em conflito com Deus, vamos chamar assim, né? E a nossa situação com Deus estava... o nosso relacionamento com Deus não estava adequado, estava interrompido, né? Então não havia, de fato, um relacionamento, e era, por conta do pecado, algo que havia conflito. Então ele nos traz paz com Deus, é que esse relacionamento que antes era interrompido por conta do pecado, onde existia um conflito, agora esse conflito não existe mais, e no lugar do conflito vem a paz. Então nós temos paz com Deus, né? Talvez essa seja uma possibilidade. Sim, legal. E depois Jesus também fala: a minha paz vos deixo. Não a paz que o mundo dá, mas a minha paz, né? Então, o fator de estar em paz com Deus é também algo que nos traz a paz de Deus para o nosso coração, através do Senhor Jesus. Então, a paz que você está dizendo, Ellen, não é a paz de alguém que ganhou na Mega Sena lá e está milionário, né? Exatamente, não é. Não é essa, né? Não é a paz que o mundo dá, né? E quem diz que quem ganha... É. E quem ganha na Mega Sena tem paz? Não. Pelo contrário, fica sem paz. Porque aí vai ficar preocupado com o tesouro, né? Mas certamente vocês também já escutaram um testemunho do tipo que eu já escutei, pelo menos umas 2, 3 vezes, de pessoas que eram bem-sucedidas, mas estavam longe de Deus, e que falam assim: eu tinha tudo na minha vida, casamento, dinheiro, estava tudo bem, mas eu deitava a cabeça no travesseiro e eu não tinha paz. Já escutaram coisas do tipo, né? Já. Sim. Isso aí. Não tem paz, né? Quando você reconcilia, é porque você está naquele estado de paz com a outra pessoa. Sim. Você está bem com aquela outra pessoa. Então, tem esse caráter também, né, de reconciliação, de você sentir em paz, né, com o Senhor. Eu não quero isso. Então, muitas vezes, coloca culpa, coloca coisas dentro da gente para nos separar do Senhor. Aí, a gente tem que ir pela fé mesmo, crer, né, pela fé, como tem esses exemplos que nós vimos aqui, né, no livro de Romanos, capítulo 4, tudo, 5, a questão de Abraão, é questão de você saber disso. Às vezes você pode até não sentir na hora, mas você sabe que isso é verdade, isso é você ter fé, certeza. Que o Senhor te reconcilia, Jesus nos reconcilia com Deus. Parece que essa paz, ela gera algumas coisas, né? Na continuação do texto, aqui no fim do versículo 2, diz: e nos gloriamos, ou nos alegramos, né? Na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Então, assim, a grosso modo, parece que essa paz reconciliatória com Deus gera em nós uma alegria pela nova esperança que nós vamos viver, certo? Então, quando a gente não tem reconciliação com Deus, ao dizer de Paulo, pegando a linha de raciocínio dele lá do capítulo 1, é que aquele que vive como inimigo de Deus não tem paz
e não vive pela fé, mas vive na circunstância do dia a dia. Mas a partir do momento que pela fé nós acessamos essa paz ela vai gerar uma nova visão do futuro. Ou seja, agora eu espero a glória de Deus, né? E isso vai me fazer passar pelas tribulações do dia a dia de uma maneira diferente. Vocês entendem isso no texto? Sim. Fala aí, Rafael. Comenta alguma coisa aí. Não, entendo a mesma coisa, que essa paz que tá falando aí não é uma paz quando você tá tranquilo, não é aquela paz quando você senta na mesa, as contas tá paga, tá tudo certo. É que no meio da tribulação você sabe que tem um Deus e você tá reconciliado com ele, ou seja, uma dívida tá paga, alguém pagou essa dívida para você e mesmo em meio das tribulações você tá em paz, que é a paz que tá dentro da gente, né? Que é a paz que o Espírito Santo promove, que é a paz que a gente tá de bem com Deus. É o que eu consigo entender. Parece que a paz com Deus é uma paz que nenhuma tribulação terrena Consegue poderá tirar isso. passar, né? Isso. Essa mesma paz. Independente da situação, da tribulação que se passa, continua em paz. Eu acho que a paz aí que traz conforto, segurança, bem-estar, não é o ter, o possuir, mas aqui no caso, o apóstolo Paulo deixa para a gente o seguinte, que aquele homem pecador que se arrepende, que crê em Jesus como seu Salvador, o seu Senhor, esse crer é que traz a reconciliação com Deus. Então, essa paz não é coisas, pelo fato de a gente ter se rendido a Deus e aceitado a Deus como meu Senhor e Salvador. Então, todos os problemas ocasionais, aí, os circunstanciais, eles vão vir, como para todo mundo, porém, eu tendo paz em Cristo, em Deus, através de Cristo, né, eu consigo ter, então, esse sentimento de, não importa a circunstância, a adversidade, a paz que eu sinto vem de Deus, da reconciliação com Ele através da morte de Cristo. Amém. É isso aí. Essa é a demonstração de amor de Deus, né? Deixa eu já engatar isso daqui. Uma outra coisa, uma aplicação legal que a gente pode fazer desse texto é que quando a gente pensa na reconciliação que Deus promoveu através de Jesus Cristo, é algo um pouco diferente do que o homem faz, né? Então, o que aconteceu? Aquele que estava ofendido, no caso Deus, ou seja, o homem ofendeu a Deus por conta do seu pecado, certo? Isso que Paulo ensina para a gente. E quem tomou a ação de reconciliação não foi o homem, não foi aquele que ofendeu, mas foi o ofendido. Né? Entendem isso? Então, assim, pense numa briga de marido e mulher. É legal porque isso a gente já fez cursos, já ministrou cursos, e quando a gente ensina sobre reconciliação, essa é a base que nós usamos para reconciliação. O mundo fala assim, não, eu fui ofendido, eu vou esperar o que me ofendeu vir até mim pedir perdão, de joelho, lambendo o chão, né? Querendo que o que ofendeu se humilhe o máximo possível. Mas aqui quem se humilhou, na verdade, foi o ofendido, não o ofensor. Né? Então, o próprio Deus, que sofreu, né, que foi ofendido pelo pecado do homem, o próprio Deus deu o primeiro passo para a reconciliação com a humanidade. Isso me ensina uma coisa maravilhosa, né? Quando eu erro, por exemplo, a minha esposa erra comigo, né? Ela é grossa comigo. Eu não vou ficar aqui sentado de braços cruzados esperando ela vir me pedir perdão. Esse é o certo do lado dela, mas eu, como ofendido, prefiro seguir os passos de Jesus Cristo, né? De Deus, e ir lá e me reconciliar com aquele que me ofendeu também. Parece que a gente aprende um pouco sobre reconciliação de conflitos nesse capítulo, certo? Certo. Amém. Amém. Reconciliação é você estar em paz com aquele outro ser, né? Com o próximo. Né? Mas a ênfase, né, é que o mundo ensina outra coisa, né? Com certeza. Aqui, o próprio Deus ofendido deu o primeiro passo para a reconciliação. E esse é algo que a gente precisa aprender, precisa ensinar, né, para as pessoas, precisa viver isso. Né?
A palavra diz assim, ó, quando, de fato, no devido tempo, quando éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Cristo não morreu pelos justos, né? Não morreu pelos sãos, não morreu pelos bonzinhos, pelos capazes. Morreu pelos incompetentes, inúteis. É isso aí. Na verdade, falando de Deus, Jesus, né? O homem Deus. Jesus Cristo, ele não só morreu, dessa forma que você falou, mas ele também não nasceu só para aqueles bonzinhos, né? Ele nasceu, ele veio existir aqui para todos aqueles que estão aqui. Sim. O meio de reconciliação era ele, né? É, isso aí. Reconciliação com Deus. Amém. É isso aí. Quer comentar alguma coisa, pastor Ricardo? Não, eu acho que é bem nessa linha mesmo, né, Rafa? Porque Deus dá o primeiro passo, né? Eu gosto muito de pensar que se não fosse por Deus, a gente estaria perdido, né? Essa é uma realidade. Deus deu o primeiro passo e deu o maior passo, né? O que a gente precisa fazer, de fato, é receber aquilo que Ele já fez por nós, né? Sim. Isso é uma lição para nós de vida, para a gente, inclusive, aplicar no nosso dia a dia, né? Quando o texto lá em Filipenses fala que ele deixou toda a sua glória e se fez homem e morreu e morte de cruz, mostra que ele tinha toda a autoridade, mas ele se humilhou por aqueles que não mereciam, ou seja, ele se humilhou totalmente, né? Ele mostra toda a predisposição de Deus de não se considerar como alguém. E muitas vezes quando a gente não se reconcilia, é porque a gente pensa assim, eu não vou lá, eu não mereço isso, né? Uhum. A gente fica pensando que a gente merece um tratamento especial, porque a gente não pode ser desrespeitado, a gente não pode ser desmerecido, e Deus fez isso, né? Ele foi desrespeitado, e mesmo assim ele deu o primeiro passo. E veio até nós, então é verdade, isso é pura verdade. A reconciliação parte do mais maduro, né? Acho que essa é uma outra reflexão, né? Parte do mais maduro. Às vezes você está na caminhada cristã e o irmão tropeça com você lá, tudo, e puxa vida, você está numa jornada e você já está numa posição mais madura, então vai lá, vai você, mesmo que o outro, mesmo que você tenha razão plenamente, entendeu? Vai lá e se reconcilia, né? Para que haja paz, né? Então, o mais maduro também se reconcilia com o menos maduro, né? Então, se humilhar não é um ato dos mais fracos, mas assim daqueles que estão mais maduros, né? Sim. Legal. Ó, pessoal, a gente tem mais 8 minutos. Beleza? Porque vai cortar aqui a nossa reunião. Hoje, como tem 4, ele não estende o tempo. Mas vamos lá, a gente vai conseguir aqui fazer um resuminho da segunda parte. A segunda parte é uma parte interessante e mais complicada, porque como ele começa a falar de Adão. Aí você pensa assim, para que Paulo está falando de Adão? É interessante a gente pensar que até agora Paulo estava trabalhando com dois públicos, os gentios e os judeus. Mas quando ele vai falar de Adão, é como se ele chutasse o pau da barraca e falasse, pessoal, agora eu quero falar da humanidade toda. Eu não quero falar só de dois povos ou de dois grupos. Eu quero falar de todo mundo. Todo mundo é descendente de Adão, queira ou não, né? Sabe aquela história assim, você tem um avô lá meio chato, você fala, não queria ter sido neto desse avô, mas não tem importância. Você é. É assim com Adão também. Adão é o pai de todo mundo, né? E o que Adão fez? Adão pecou. E o que Paulo vai falar é que porque Adão pecou, o pecado entrou no mundo. E ele vai falar que por causa de uma pessoa, todos agora, eu vou usar uma palavra bem contemporânea, todos estão infectados com o pecado, né? A ideia que Paulo quer transmitir aqui é essa questão, vamos dizer, de uma doença genética transmitida de geração em geração, desde Adão até chegar em mim.
né? E o que ele vai falar a respeito disso é que, como o pecado entrou por um homem, é possível que o pecado saia através de um homem só. E como um pecado entrou através do mundo, através de um ato só, também através de um ato só, ou seja, da obra de Cristo, é possível que esse pecado seja removido da humanidade. E é por isso que ele faz essa comparação entre a condenação em Adão e a justificação em Jesus. E é interessante que agora, nessa segunda parte, Paulo vai falar muito sobre a palavra graça. Porque o que ele vai mostrar para a gente é que aquilo que nós recebemos em Jesus é um presente. Nada mais do que isso. E isso é incomparável. É um presente maravilhoso que a gente pode receber através da obra santificadora de Jesus Cristo. Mas o que eu queria só provocar aqui para esses últimos 5 minutos é o seguinte. Quando Paulo fala nessa segunda parte que nós somos salvos do pecado, parece que ele não está falando que nós somos salvos do pecado que nós cometemos, mas sim de uma condição de pecado em que o homem vive. O que eu quero dizer? Outro dia eu recebi uma mensagem de WhatsApp, nem sei se era um vídeo, um post, sei lá, alguma coisa lá, que falava assim, o cara pode cantar em pecado, pode pregar em pecado, pode fazer um monte de coisa em pecado, ele só não pode ir para o céu em pecado. Mas existe uma certa confusão com o pecado que eu cometo no dia a dia, com a minha condição de homem pecador. Né? Eu nasci em pecado e eu sou um pecador ambulante. É isso que Paulo está dizendo, que eu vivo numa condição de pecado. E Jesus removeu essa condição do meu nome. Não apenas aquele pecado que eu cometo no dia a dia, uma mentirinha, um furto, né, um pensamento ruim. E as pessoas misturam um pouco a bola das coisas. Vocês compreendem essa questão, né, do pecado imputado e da justiça imputada, ou seja, né, do pecado na minha conta, mas agora a justiça de Deus vem sobre a minha vida como uma graça e é acreditada na minha vida, e isso suprime o pecado que havia na minha vida. Mas isso não dá condição, que você acabou de falar aí, que você recebeu um algo aí, né, mas que fala que a pessoa, eu posso ir, como é que é o negócio? Eu não entendi muito bem o que você falou aí. Posso pecar. Posso pecar. Posso fazer tudo. Pecar. Fazer tudo. Mas não posso ir para o céu. Mas aí no final, o que você falou? No céu pecando. Não posso entrar no céu pecando, é isso? A pessoa falou isso. O povo falava que a pessoa não podia entrar no céu com o pecado. Porque algumas linhas teológicas ensinam que Jesus Cristo me salva, mas que eu não posso pecar, que se eu pecar de novo eu vou para o inferno, entendeu? Mas aí não está certo, né? Porque Jesus é o nosso advogado. Então, nós, quando ele nos lava do pecado, é a natureza pecaminosa, aquela que veio de Adão. Isso aí. Aí, o Filho de Deus agora, né? Porque eu recebi o Senhor Jesus, entreguei minha vida a Jesus. E aquela natureza pecaminosa minha foi lavada pelo Senhor Jesus. Agora, o pecado do dia a dia, isso eu tenho que confessar todo dia, me arrepender, né? Pedir perdão ao Senhor, Ele vai nos lavando. E a cada dia que nós vamos amadurecendo, a gente vai largando esses pecados, porque aí a gente não tem mais prazer no pecado, é claro, né? A gente tem prazer em buscar o Senhor e tem paz com Deus. Amém, glória a Deus. Amém. É isso mesmo. E aí nós somos lavados no sangue do Cordeiro, né? Justificados, recebemos a justificação, aquilo que nos torna transformados, né? Na pessoa de Cristo, no sangue de Cristo. Nós somos justificados da nossa natureza pecaminosa em Cristo, como a Ellen falou, e quando tropeçamos, nós confessamos os nossos pecados, né? Arrependimento. Para quê? Para que Ele nos perdoe e nos purifique, né? Então, assim, existe uma prática que é imputada justiça, mas quando a gente vai caminhando também, sempre que a gente percebe
que fazemos algo que não agrada a Deus, a gente confessa, né? Para a gente caminhar na nossa santificação. Nós somos santos em santificação. Isso aí. Né? Entramos por uma porta estreita, que só entra santo. Mas nós temos agora que trilhar o caminho estreito, que é o caminho da santificação. Né? Amém. É isso aí. O interessante aí, irmãos, é a gente entender que não é fácil. Tem gente que pensa que é fácil perdoar, que é fácil você ir lá e falar assim, não, eu estou certo, eu me considero certo, eu estou certo, né? Fui ofendido, magoado, mas eu vim aqui para, né, te dar perdão. Não é fácil você perdoar, não é fácil liberar perdão. Humanamente falando, nós, seres humanos, eu pergunto para você, Rafael, para o Firage, para o Rafael lá de Mogi, né, para ele, para qualquer pessoa, pergunto, você perdoaria aquele cara que te ofendeu, que te humilhou, que te acusou injustamente ou justamente? Você perdoaria? Você ia lá dizer, olha, eu vim aqui porque eu quero liberar perdão para você. Quer dizer, é fácil? Não, não é fácil. Não. Não é fácil. É muito difícil. É isso aí. E é essa graça que Deus dá pra gente, né? Para ter força. É um presente Pra fazer mesmo. as coisas. Graças a Deus. É um motivo para louvá-lo eternamente. Exatamente. Amém? Tudo bem, Rafael? Concorda Amém. com tudo aí? Concordo. Amém. Irmãos, nós estamos terminando nossa reunião aqui. Que bom que você esteve conosco. Deus te abençoe. Pô, que peninha. Já acabou? Estamos curtinho hoje, hein? Mas vamos cortar aqui daqui a É, pouco. Rafael. Que Deus abençoe vocês. Aí, semana que vem, espero que a gente possa estar juntos aqui, porque o próximo capítulo vai começar. O que eu vou